noite, Yasmin. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, galera do Resenha. Voltei, hein? Tá bem, eu tô andando meio sumida, mas eu tô de volta, gente. Eu sumo, mas eu apareço. Hoje eu não queria aparecer. Vou confessar que eu não queria aparecer, não, mas eu apareci, tá, gente? Foi doído, foi sofrido. Já já vamos conversar sobre isso. Você vai pro aeroporto, Yasmin? Não. Recebeu o Botafogo? Merece, né? Mas eu não vou, não. Não vai estar dando, não, tá? Eu ainda tô de luto. A quem tá feliz aqui hoje é a Fernanda, né? Hoje a Fernanda veio. Fernanda tá bem feliz. Nunca tinha visto ela com a camisa do Fluminense. Primeira vez. Eu já vi. Eu não vi. Eu vi no dia do tempo. Justo. É porque eu não tinha visto. Bom, antes de começar a apresentar o nosso convidado, vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos. Dicas da Ilha do Governador, sempre com a gente. @dica do governador. Pro, nossa parceira aí de material esportivo, nossas bolas. A gente sempre fala isso, né? Nossas bolas já foram com Deus. @pro.raca.t11. Segue a lá, pessoal. Exato. E Nossa querida Belucci. @pizzaria Belucci. Belucci também sempre com a gente. Sim, aquela pizza deliciosa. Maravilhosa. Já ela tá por aqui, hein? Já tá chegando. Mas vamos falar. as Eu tô informações sentindo o cheiro dela. dela de longe. Eu tô esperando ansiosamente há uma semana e meia por ela. Tem que aparecer mais em mim. Eu tenho que aparecer mais, eu Você tá prometo, subindo a gente. cabeça, hein? Tá, não tá? Ou é o Botafogo que tá acabando com a minha cabeça? Bom, o horário de funcionamento da Belucci é de domingo a quinta, de 6 às 11. Sexta a sábado, de 6 às 11h45. E o delivery não funciona às segundas-feiras, mas a partir de amanhã, terça, você pode estar pedindo delivery. Então é de terça a quinta até às 11, sexta e sábado até meia-noite e domingo até às 11 também, tá? Fica aí a dica pra vocês, Sim. a galera aproveitar. Parece lá, pessoal, ambiente super. Pessoal, o atendimento é Ótimo, excelente. espetacular, o pessoal que trabalha lá. E você ama o Refil, refil. principalmente o refil. Muito bom, né? Muito bom. Bom, agora vamos para a parte também ultra importante, o nosso convidado de hoje. Ele é jornalista esportivo, bacharel em Direito e pós-graduação em Direito Desportivo. Hoje temos aqui o Jonas! Boa noite, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Um prazer imenso estar aqui para falar um pouco de futebol, um pouco da carreira, né, do jornalismo esportivo. Falar um pouco também da Copa do Mundo de Clubes, né? Eu acho que Sem eu estou... Sem o Botafogo. sem o Botafogo e sem o Flamengo também, né? E sem o Flamengo. E com a surpresa que foi o Fluminense hoje, né? Do criticado Renato Gaúcho. Tem muita coisa boa pra gente conversar hoje. Tem. Dentro do futebol, o que te fez buscar o direito esportivo? Passou raiva? Quase isso, né? Eu joguei algumas bases aí, né? Eu acho que todo cara que migra pro futebol, em determinado momento, ele tentou ser jogador de futebol. Tentou ser jogador? Eu com 5 anos estava no Madureira ali jogando futsal. Legal. Aí fiquei até os 14 e fui pro campo. Tem Aí talento, então. eu acho que sim. Aí eu joguei no São Cristóvão, eu era lateral direito, né? Aí joguei no São Cristóvão, aí voltei pro Madureira, joguei na Baía de Belford Roxo, joguei no Nova Iguaçu, joguei no Amatonense de São Paulo, aí voltei pro São Cristóvão, até que eu fiz um concurso público, e aí eu tive que decidir ou seguir a carreira do futebol, que é muito instável, né? Ou seguir para uma carreira mais estável, né? E foi que, a opinião da família, a família sempre vai optar pelo lado mais estabilizado, né? E acabou que eu trilhei pelo outro lado. Não. Exatamente. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí acabei fazendo direito, né? A primeira faculdade que eu fiz foi direito, com aquele pensamento que todo mundo tem, né? Eu vou começar a fazer direito para ser juiz. Aí você vai vendo as dificuldades, aí você fala, não, agora eu quero só ser policial civil. Aí tu vê a dificuldade? Não, agora eu só quero me formar. Essa é a pura verdade, passar no AB, né? E depois que eu me formei em Direito, já emendei já no jornalismo esportivo e agora há pouco, no início do ano, eu terminei a pós-graduação em Direito Esportivo, né? Foi mais ou menos esse caminho aí. Direito desportivo, né, que chamam, é muito invisível para os torcedores, né? Eu mesmo não tinha muito conhecimento sobre isso. Em que momento você percebeu que o buraco era mais embaixo, que as coisas eram muito diferentes, assim, nos bastidores do futebol? A partir do momento que eu comecei a viver de futebol, né, saí da arquibancada ou do campo e fui viver os bastidores efetivamente, eu nunca escondi, apesar de ser jornalista, eu nunca escondi o meu time de coração, né? Flamengo. Tá? Nunca escondi, sempre fui um flamenguista apaixonado. Critica? Justamente. Se você for no Google agora e colocar Jonas Stelman
a primeira coisa que vai aparecer foi uma nota oficial do Flamengo repudiando uma informação minha em todas as redes sociais. Isso gerou muita polêmica, foi uma informação que eu trouxe envolvendo o empresário e o Matheus Gonçalves, né? O Flamengo fez uma nota oficial, inclusive hoje o Flamengo fez uma nota oficial contra o Diogo Dantas, né? Eu fiz até uma matéria lá sobre isso também, né? Enfim, então sempre o jornalismo esportivo ele acabou me afastando um pouco da paixão pelo Flamengo e me tornei mais apaixonado pelo futebol. Eu estava até conversando com os amigos flamenguistas hoje que falei, eu não consigo torcer contra time carioca. Eu não consigo torcer contra time carioca. Não consigo. Se for Vasco e Palmeiras, eu quero que o Vasco vença. É legal. Se for Botafogo e Corinthians, eu quero que vença. Se for, né? Se for Palmeiras e Boca Juniors, eu quero que o time brasileiro vença. Eu venho numa escadinha, eu torço pelo time brasileiro, né? Se for entre brasileiros, eu torço pelo carioca. E se for entre cariocas, eu sou Flamengo. Essa é a pura realidade, entendeu? Flamengo e Palmeiras. Flamengo, sempre. Sempre. Todo mundo odeia o Palmeiras, né? Engraçado que ele falou do São Cristóvão. Eu só fui conhecer o clube de São Cristóvão nesse final de semana. Que eu dei por lá. Sério? Lá no Figueira de Melo, né? O meu treinador, que foi o Madeira, já falecido, né? Acho que ele faleceu, estava com 79 para 80 anos. E um dos meus treinadores, né? Ele que revelou o Ronaldo Fenômeno. Sério? Ele que revelou o Ronaldo Fenômeno. Ele se gabava. Todo treino, quando falava, pô, o Ronaldo não fazia assim, o Ronaldo fazia assado. Né? Ele jogou isso lá na nossa cara quando a gente errava alguma coisa simples, né? Mas foi ele que revelou o Ronaldo. Inclusive lá no São Cristóvão tá lá, né? Foi aqui que nasceu o Fenômeno, né? Aí tem uma pintura do Ronaldo. Exatamente. Pô, maneiro. E tava tendo o jogo do Botafogo também. Mas era futsal, sub-8. O técnico do Botafogo, o Gui, é meu amigo, do Sub-8. Provavelmente ele tava lá nesse jogo. Já teve alguma situação que você pensou assim, algo que aconteceu, você fala, pô, se foi isso que tivesse acontecido no futebol meu lá, dava briga? Como assim? Uma situação que você viu nos bastidores. Nos Isso, bastidores, isso. nos bastidores. Cara, eu trabalhei em alguns portais muito voltado ao Flamengo, né? Paparazzo Rubro Negro, que é um dos grandes que cobrem Flamengo, né? Até pouco tempo agora eu estava na S-On Live, era eu, Mauro César Pereira, André Rocha, o Rafa Melo estava lá também. E os bastidores do jornalismo esportivo, eu não sei como é que é de outros times, eu vivenciei muito de Flamengo, né? Ele é muito complexo. É uma briga de egos exorbitante. Isso me fez desmotivar por diversas vezes, né? Porque eu não quero crescer na carreira, ou não quero ter meu nome falado lá derrubando o outro. Isso pra mim não faz parte da minha criação. O próprio futebol, ele é assim. Ele é assim, cara. Ele é assim. Então, é no futebol, é nos bastidores do futebol. E sabe uma coisa que me fez parar um pouco de... Eu sempre achei... Eu sou sobrinho do De Aranha. Jogou no Vasco, o De Aranha. Eu te olhando para ter ele é meu tio. Fui um grande amigo... Eu fui um grande amigo do Gilson Insulano, o Gilson Ricardo, falecido. Eu participei lá do Bola em Jogo algumas vezes com ele lá também. E eu sempre fui para essa vertente um pouco mais polêmica, né? Eu sou totalmente diferente daquilo que eu me mostro nas câmeras. Eu falo pouco, eu sou tímido, eu sou de poucos amigos, mas nas câmeras eu sempre fui para essa vertente um pouco mais opinativa, mais polêmica, né? E o que me fez, de alguma forma, repensar o futebol foi quando eu comecei a ver os bastidores efetivamente. Quando Flamengo e Vasco, um grande exemplo, né? Ou Flamengo e Botafogo, que ultimamente está mais acirrado. O jogo pegando fogo em campo, jogadores... Eu entendi essa. Ultimamente o Botafogo tem dado mais trabalho. Né? Agora, se tem um time que dá trabalho pro Flamengo, é o Fluminense. E é verdade. Quando é Fla-Flu, o torcedor fica um pouco mais tenso, né? Mas aí, quando eu vejo os bastidores, eu vou dar um exemplo claro. Eu estava saindo lá do Maracanã, um jogo Flamengo-Fluminense, uma final do Campeonato Estadual, que o Flamengo, se eu não me engano, venceu o primeiro por 2-0, depois foi 4-1. Ela deve saber melhor. Que revirou. Era até o Diniz, o treinador. E aí, os torcedores do Flamengo saindo totalmente chateados, aborrecidos, né? Enfim. E aí, a gente vai para a zona mista, né? Para depois ir para a coletiva de imprensa. E eu tava vendo os jogadores do Flamengo saindo como se nada tivesse acontecido, como se fosse um jogo qualquer, né? E aí, eu
peguei uma conversa até em frente à loja do Flamengo ali, que tem próxima à zona mista, do Davi Luiz, com outro jogador, que dali ele iria sair para um evento que ia ter em Nova Iguaçu. Eu nunca associei o Davi Luiz indo para Nova Iguaçu para algum evento. Nada contra Nova Iguaçu, gente. Pelo amor de Deus, eu sou nascido e criado em São João de Meriti. Beijo para São João. Aí eu falei assim, cara, quem sente as derrotas efetivamente são os torcedores. Os jogadores não sentem como os jogadores. Aliás, como os torcedores sentem. Né? O torcedor que sai de Nova Iguaçu, de São João, que pega o trem lotado, né? Que muitas das vezes joga 9h40 da noite, sai de lá quase meia-noite. Né? Os jogadores entram nos seus belíssimos carros, vão para casa dele nos seus hotéis ou apartamentos na Barra da Tijuca e no dia seguinte vida que segue. Porque eu acho que, de certa forma, o salário dele vai continuar caindo. Se for demitido, ele vai achar outro clube. Então, assim, pra eles tanto faz, eu acho. Não tanto faz, mas pesa bem menos do que o torcedor. Pesa bem menos. Antigamente eu ficava bem mais triste. Eu também. Eu dormia mal. Eu dormia mal. Depois que eu comecei a entender isso, eu falei, não vale a pena. Eu dormia mal. Não que eu não fique triste ainda, né? A gente teve uma derrota do Flamengo. Não, nem foi uma derrota do Flamengo. Foi uma derrota, foi um empate. Que o Flamengo acabou levando o empate no finalzinho contra o América Mineiro. O Gabigol estava convocado. Ele forçou uma barra para não jogar esse jogo. Né? Falou que estava com algumas dores. E o Flamengo precisava dele. Ele não foi para o jogo. Eu fui até para Minas, eu fiz esse jogo, né? E voltei, eu fiz um bate e volta, fiz no mesmo dia. E aí teve um evento, o show do Sorriso Maroto. Eu nunca vou lembrar. Lá no... eu gosto do Sorriso. Gosto muito. Ela tem cara que é roqueira. Tá vendo? E foi no antigo Barra Music, né? Lá, bem no iniciozinho da Barra da Tijuca. E quando eu cheguei lá, quem tava lá no camarote tirando onda era o Gabigol, que tava machucado, que não pôde ajudar. Então, eu comecei a pensar, falar, cara, os jogadores sentem. Eles sentem a derrota, mas não como o torcedor. Para eles, virou a noite, é outro dia, outra história, outro jogo. E vida que segue. Quem ama efetivamente o clube é o torcedor. O jogador de futebol, ele tem ali como um trabalho efetivamente. Então, a partir desse momento, eu falei assim, opa, calma aí. Não é bem assim, né? Eu comecei a ver esses bastidores e me afastei um pouco daquela emoção de dormir mal, de me sentir mal. Evidentemente, um jogo como esse, contra o Bayern de Munique, se você é rubro-negro, se você é botafoguense, você vai sentir porque é uma derrota em Copa do Mundo, né? Mas não tanto quanto antes. Né? A parte profissional, ela tá muito maior do que a parte torcedor nesse momento. Mas acho que o botafoguense se sentiu mais, né? Acho que por ser Palmeiras. Porque viajou para os Estados Unidos para perder do Palmeiras, né? Palmeiras, eu acho que era o jogo mais palpável, né? Era o jogo mais palpável. Beleza. Vai Botafogo. Já tem a separada em o futebol, ele é apaixonante justamente por isso, né? Como é que você consegue vencer o Bayern de Munique, o melhor time do mundo, e você não vence o Palmeiras? Não, PSG. O PSG, perdão. O PSG, e não consegue vencer o Palmeiras. E tem uma explicação, a demissão do Renato Paiva, né? Que é um cara que é odiado lá na Bahia. Hoje eu também faço a cobertura do lado do futebol da Bahia hoje. E depois eu explico o porquê que eu acabei enveredando também pelo futebol do Nordeste. E, não tem como você... Lógico, você enfrentar o PSG daquela maneira, beleza, não tem como sair de peito aberto, né? Mas você vai enfrentar o Palmeiras, você não precisa ficar da forma respeitar. Que... Não precisa respeitar o Palmeiras. E respeitou demais o Palmeiras, que venceu lá por 1-0, e o Botafogo sequer, em nenhum momento, pressionou, tentou a vitória. Eu acho que isso muito irritou o Textor, né? Sim. E são até nos vestiários, eu acho que o André Rizek trouxe essa informação hoje, lá no programa dele, de que ele foi demitido porque ele queria interferir ali no vestiário, mas a forma que o Botafogo jogou contra o Palmeiras... Jogou como time pequeno. Né? Jogou como time pequeno. Jogou como o bairro. E eu considero o Botafogo melhor que o Palmeiras. Eu gosto do Botafogo, tô só zoando. O Palmeiras é mais forte como time e tem um mental mais forte, mas eu acho que o Botafogo ele tinha mais capacidade, mais individualidade para poder... Eu também. Eu não sou de apostar, não, mas nesse jogo eu fiz uma pequena fezinha no Botafogo, e o Botafogo sempre me decepciona. Gostei da brincadeira. Bom, muita gente pensa que o contrato de jogador é salário, multa, mas existe alguma coisa de curioso ali, alguma polêmica dos bastidores que a gente não sabe sobre o contrato dos jogadores? Não, o contrato é sempre muito bem amarrado, né? É sempre muito bem amarrado. Envolve muito dinheiro. O Gerson tá saindo agora do Flamengo por 25 milhões de euros, né? Então tem essas jogadas como aconteceu do Gerson agora. A multa do Gerson era em torno de 60 milhões de euros
E aí Ele ele renovou o contrato. ele renovou o A contrato, multa aumentou caiu. o tempo de contrato por mais 5 anos. A multa caiu para 25 milhões de euros e ficou mais palpável para a venda acontecer. Um jogador de 28 anos. E a torcida foi em cima do Gerson, chamando ele de mercenário, né? Eu não concordo, eu já entrevistei o Marcão algumas vezes. Ele tem essa característica mesmo. O pai dele. Ele é bem complexo. Ele quer aparecer, às vezes, mais do que o próprio jogador, então isso é bem complexo. Mas eu vejo já por outro lado. O Flamengo não é burro, o Boto não é burro. Inclusive, eu mandei mensagem para ele. Ele visualizou a mensagem, mas não respondeu, porque eu fiz uma outra pergunta, por referente ao Juan Pablo, que parece que o Flamengo tentou lá tirar um jogador do Bahia. Ele não é burro, ele é experiente. Se ele baixou a multa, é porque ele também queria vender. Né? Se ele não tivesse a pretensão de vender, ele não teria baixado a multa. Ele já renovou o contrato, né? Por mais 5 anos. O Gerson ele passou a ser um dos mais bem pagos do clube. Né? E ele baixou a multa, ele sabe que 25 milhões de euros é palpável para qualquer time da Europa ou da Arábia para vir vender. E eu acho que para o jogador foi muito bom e para o clube 25 milhões de euros. É muito bom. O Flamengo pegou agora, cara, o Fluminense recebeu agora 200 milhões de reais com a passagem de hoje. Mais do que já arrecadou nas competições nacionais. Tá tudo com pó de arroz. Né? O Flamengo, 150 milhões, mas esses 25 milhões de euros aí, pô, vem a janela do meio do ano agora. Dá pra pegar esse dinheiro e fazer boas contratações, né? Sim. Não toca o nome do Vasco, não. A gente vai jogar com o poderoso Santiago Wanderers. Né? Dan Lessa, um grande vascaíno amigo meu, Dan Lessa. Eu gosto muito do conteúdo dele, cara. Ele é muito bom. Ele joga no meu time lá. Era do teu time? Era do meu time. É o goleiro, né? É o goleiro. É o goleiro do meu Ele é time. muito bom. Eu adoro Ele é o o goleiro do meu conteúdo dele. time. Não jogou um jogo, mas é o goleiro do meu time. Se você pudesse reformar, incluir algo em regra do futebol, seria? Cara, boa pergunta. Eu tinha pensado... Cara, boa pergunta. Se eu pudesse... sim. Toda bola que parasse, pra mim o cronômetro tinha que parar junto. Concordo. Já Pra falando mim. nisso, Eu concordo. tu viu o lance do Renato Gaúcho hoje? Eu vi. Ele é muito malandro, né? Ele é muito malandro. Falam que ele é burro, né? Falam que ele... Eu tava conversando com o Marcelo Se Buarque. ele tivesse no Botafogo não perderia esse jogo. Contra o Palmeiras, ele não perderia, não. Eu já vou te esperar, deixar você falar. Tu viu a entrevista? Estão postando uma entrevista que ele deu no Grêmio, na época que ele treinava o Grêmio. Sim. Ele falava: quem não sabe, vai estudar. Eu vi isso. Quem sabe, vai pra praia. Ele vai pra praia, né? Aham. Aí ele quis E falar justamente que ele esse é um teor, cara. o Marcelo Buarque, que trabalha comigo lá na Gol TV, ele foi técnico da seleção sub-17 e sub-20, né? Tá eu, ele e Léo Andrade lá na Gol TV. E ele fez a CBF Academy junto com o Renato Gaúcho. Ele falou que era um dos mais assíduos e dos mais estudiosos. Ele é muito inteligente. Ele chama para ele a responsabilidade e deixa os jogadores Fora do foco, fora do holofote. Ele entende futebol, ele sabe. Tanto que ele tá na Copa do Mundo, o Felipe Luiz, que é tido hoje como mais promissor, está fora, né? Por conta, na minha opinião, de erro dele. Né? Isso é normal também, né? Hã? É normal, novo, né? É novo, ele vai errar. E principalmente quando pegar jogos mais complexos, com treinadores mais experientes, que sabe ali ler o jogo melhor, né? Ele vai ter dificuldade. Ele teve muita dificuldade com o Fluminense e com o Mano Menezes. O Mano Menezes, em vários jogos, deu um nó tático ali no Felipe Luiz. Porque a visão de jogo do cara mais experiente, dentro de uma partida, é mais apurada, né? O Felipe, ele consegue até montar um bom time, mas dentro da partida, onde ele tem que fazer uma mudança rápida, né? A experiência conta muito. Eu gosto muito do Renato. Eu também acho ele gosto. um bom treinador também. O Renato Paiva não, né? Não podia ter ficado no Botafogo. Não, podia não. Pode ir, tá bom? Saudade do lixo. Mas eu não esperava que ele fosse ser demitido assim, depois da O derrota. Textor deu um beijo na bochecha dele logo depois ali, né? Eu não da esperava, eu vitória. acho que pra mim foi uma grande surpresa. Sério? Muita gente comemorou, né? Mas eu fiquei bem surpresa, na verdade, da demissão dele. Esse é o grande problema de ser SAF, né? Você ficar na mão do pensamento do cara e falar, eu Acabou, quero, tchau. acabou. Mas, tipo assim, eu vi a Fernanda Maia comentando sobre a demissão dele, eu entendi o Eu ponto vi essa de entrevista. vista dela. Entrevista não, ela Ela gravou no Instagram dela. Eu entendi o ponto de vista dela. O Textor, ele quer um treinador que tenha um estilo de jogo Qual o que nome desse seja... estilo que ele falou? Que ela falou? É um nome diferente. Reativo? Não. Não, Meio é um americanizado, inglês, né? é um nome em inglês. Que seja a cara do Botafogo. Que as pessoas vejam o Botafogo jogando e falam, esse é o estilo de jogo do Botafogo. E o Renato Pra Paiva frente. ataca, tipo... Pô, acho que era Botafogo Way. Isso aí. Isso. É exatamente isso. Tipo, mais ou menos
igual quando o Fluminense jogava na época do Diniz. Do Diniz, exato. Tipo quando o Fluminense jogava na época do Diniz, que todo mundo Exatamente. olhava e falava assim, Exatamente. esse é o dinizismo. Exatamente. E agora tá no Vasco, vamos lembrar disso. O Textor, ele Que é queria... igualzinho, você pode ver. Aí o estilo de jogo de ficar ali tocando bola atrás, que eu quase morria do coração várias vezes quando o Fábio ficava tocando a bola de zaga. Eu falei, pelo amor de Deus, não tem psicológico pra isso. Mas... Falando de Fábio, né? Mandar o nosso abraço pro Deco. Parabéns, Fábio tá um monstro. Ele é um monstro absurdo. Deco, parabéns, Ele é irmão, pelo teu surreal. trabalho aí. Pô, merecia a seleção brasileira já há muito tempo, Fábio, né, cara? Inacreditável que ele Cara, tem pouquíssima Fábio, história na seleção. Thiago Silva. Se o Ancelotti convoca Danilo, nada contra o Danilo, mas se ele convoca o Danilo, por que não o Thiago Silva? Dá uma chance pro Thiago Silva. Um Exatamente. monstro que ele fez hoje, e não só jogando, a liderança que ele tem ali, né? Você Sim. estava comentando ele fazendo Eu lembrei do segundo tempo, e... Desculpa, eu falei break do segundo tempo, ele virou pro Renato Gaúcho e mudou taticamente ali. Falou, olha... O Arias estava cansado, jogar na frente, o Everaldo vai pra ponta. Isso, vamos mudar as Fechar. peças aqui. O que você acha? O Renato foi, autorizou. Aí a gente estava comentando, falei, como a pessoa é um líder mesmo, é um capitão. Capitão nato. Não, simplesmente não só joga muito, ele tá ali para falar, para criticar, para incentivar e para ver, olha, dentro do campo, eu acho que isso aqui vai funcionar. O que você acha, técnico? E aí, nesse caso, o técnico falou, não, vai lá e coloca em prática. Então, assim, cara, ele é um monstro. Monstro. Mesmo, né? E nesse jogo do Flamengo contra o Bayern, eu não sei se eu vou pular a pauta, mas eu vi muito do dinizismo nesse jogo do Flamengo. Eu acho que o mesmo erro do Felipe Luiz contra o Bayern de Munique foi o mesmo erro que o Diniz ele cometeu contra o Manchester City. Porque ele colocou à frente... Vai ver ele de novo. De novo, amigo. Ele colocou à frente da vitória a metodologia e a filosofia. Pra mim, cada jogo é um jogo diferente. Eu vou enfrentar o Botafogo hoje, eu tenho um jeito de É jogar. o que o Gaúcho faz, né? Eu vou enfrentar o PSG, opa, é outro jeito. Né? O Flamengo, nessa Copa do Mundo, ele quis jogar da mesma forma. Que enfrenta aqui os adversários Vai, do América. vai pegar o Madureira, vai jogar desse jeito. Tu vai pegar o Bayern de Munique, tu não pode jogar aqui desse jeito. É outro jogo completamente diferente, né? Tanto que foram 4 gols com 4 erros E é individuais. impressionante a pressão dele. Né? Impressionante. Impressionante. Parecia que ele não sabia que eles iam fazer isso, né? E aí você sair jogando desde lá de trás é arriscadíssimo, né? Arriscadíssimo. E é engraçado que o Arrascaeta não tocou na bola, né? Não tocou. Eu sou muito criticado também pelas críticas que eu faço ao Arrascaeta, principalmente lá no Twitter. Porque eu falo que o Arrascaeta, ele é um craque de 30 minutos, ele é um jogador de 27 para 28 anos num corpo de um cara de 38. Para mim, ele é isso. Em 30 minutos ele decide um jogo, se não decidir, esquece. Né? Se não decidir, esquece. Ele é um jogador de 28 anos no corpo de um cara de 38. Ele não tem condicionamento físico para jogar jogos de grande intensidade como esse da Copa do Mundo. Não tem. Dito isso, pô, o time melhor que o Arrascaeta. Foi, né? É porque o Coutinho veio também. Não, calma que ele agora com o Diniz faz mágica, né? Ele vai renovar? Ou ele renovou? Eu acho que ele tá É uma renovando. promessa. Renovou. É, não, com o Diniz. Diniz fez Ryan jogar bola. Cara, Pô, esse Ryan, né? que a gente tá esperando a Diniz barreira fez Ryan. o Coutinho chegou Calma. querendo demais. Diniz chegou, tá arrumando o Vasco. Espera. Vou botar minha fezinha, Vasco campeão brasileiro. Que isso? Que Da Série B? Aposto como dele. Ó, vocês salvam isso aí, hein? Vou pegar esse corte. Vocês salvam isso aí, hein? Da Série A ou da Série B? Pera. Esse ano? Acabou com a gente. Hã? Esse ano? Ah, esse ano, Libertadores. Que? Anota aí. Grave isso aí. Libertadores esse ano. Vou tomar, Vasco faz muito tempo que não... Tá vendo o Thiago Mendes, né? Thiago Mendes, volante. Volante. Jogou no Lyon. É. Não sei como tá. Ele tá no futebol do Catar. Ele saiu do Lyon e foi pro Catar. Quase veio pro Flamengo um tempo atrás aí. É, eu lembro. Flertou com o Agora Flamengo e tá- tal. tá- É um tá bom jogando volante, bola, né, tá cara? com 32 anos, eu acho. É um bom No volante. futebol brasileiro, né? É, ele apareceu muito bem no São Paulo. É um bom volante. O futebol brasileiro é bom. É. O ruim é você aumenta muito a idade do elenco, né? É, a média de idade ficou um pouco Mas- alta. Você não tem, né, mano? É. Não tem como. Vamos jogar com o que tá tendo aí. Uhum. Viu? Aqui, a Rascaeta é um novinho de 100 anos. Quase isso. Quase isso. Minha mãe é fã da Rascaeta. Eu critico Muito. muito a Rascaeta, cara. Eu critico muito. Gente, Eu fui fazer tá uma. vendo. Ah, é? Ele joga demais.
Fenômeno. Eu fiz uma crítica uma vez, eu tava escrevendo pro site na Arquibancada e também foi onde? Foi na Rubro News TV, lá no Parque Shopping Jacarepaguá, tem um estúdio bem na praça lá de alimentação, eu fiz um programa. Foi eu, Júlio Miguel Neto, teve mais alguns jornalistas lá fazendo, acho que o Zé Ilan tava lá também, que é do Fluminense. E aí eu fiz uma crítica ao Gabriel Barbosa, aí no dia seguinte tinha um jogo, né, na zona mista. Aí eu fui o primeiro a perguntar, ele olhou pra mim e falou assim, pra você eu não respondo. Oxe, é mesmo? Pra Estranho, você né? eu não respondo. Falei, próximo. É direito dele, né, cara? É direito Não dele. pode falar mal. É direito dele. Eu faço minha pergunta e é direito dele não responder. Faz igual o Lloyd. É. Exatamente. Você acha que existe algum clube que assina contrato sem ler? Tipo, ou não presta atenção em detalhes e aí acaba passando alguma coisa? Eu acho muito difícil, né? O setor jurídico dos clubes hoje, eles estão muito... E jogador? Já foi, né? O Leandro fez isso lá atrás, né? Ele assinou um contrato em branco. Eu acho que o jogador muito menos, né? Acho que antigamente Tinha muito mais isso. Hoje em dia é mais... Hoje em dia é bem complexo. Você Hoje... já pegou algum caso que, tipo, não é possível que isso aqui Não. esteja acontecendo? Não. É porque é tudo muito amarrado. É tudo muito amarrado. Não fica nada entre linhas. Passa por várias mãos. Sim. Entendeu? Então é muito difícil um contrato. Foi o que eu disse. São contratos de milhões. Para você ter uma ideia, o Gerson assinou um contrato de imagem, só de imagem, 50 milhões. Então, assim, não pode ter erro, né? Tem que estar sempre tudo bem amarrado ali, certinho, né? Pode ter estratégias. Foi uma estratégia do Flamengo essa com o Gerson. Ele baixou a multa rescisória, mas adiantou o valor de imagem de 50 milhões. E quando você adianta um valor, se ele rompe esse contrato e vai embora, esse direito de imagem tem que voltar para o clube. Então, assim, para o Gerson sair, ele vai ter que pagar os 25 milhões de euros e o Gerson vai ter que devolver para o Flamengo 50 milhões de reais. Porque o Flamengo adiantou até o fim do contrato o direito de imagem dele. Então, esse é o embrolho. Ele vai ter que sair, o Flamengo vai receber a multa do Zenit e vai ter que receber 50 milhões de reais que adiantou para o Gerson. Foi uma estratégia do Boto, para tentar brecar um pouco qualquer tipo de negociação. Né? Mas é uma estratégia que foi usada pelo clube. O contrato do Cristiano Ronaldo, uma loucura isso aí, viu? Não tem nem, é inimaginável. Eu fico imaginando como é que vou gastar. Não tem nem como. É inimaginável. Como gastar, É inimaginável. Loucura, né? Os empresários, Jonas, mandam no futebol? Manda no futebol. Tem várias coisas que acontecem. A base hoje, essa nota oficial que o Flamengo fez aí contra mim foi justamente por conta de algumas informações que eu tive da base, né? Que dentro do Flamengo, não sei agora, mas dentro do Flamengo antigamente tinha muitos empresários envolvidos com atletas, né? Um determinado atleta lá do Flamengo, ele apareceu jogando muito bem. E daqui a pouco, incrivelmente, ele sumiu. E aí você vai se perguntar, cara, o cara apareceu e sumiu, né? Pô, de uma hora para outra, dá sequência para ele, né? A gente sabe que a estratégia do clube, e o Marcos Braz é muito assim, é meu amigo, mas essa é a estratégia dele. O Braz, ele vai lá e contrata um jogador de 10 milhões de euros. Sendo que de repente aparece um Matheus Gonçalves da vida jogando pra caramba. Esse jogador, ele não pode tomar a vaga do jogador que foi contratado de 10 milhões de euros, porque senão o Braz vai estar assinando, o Braz ou qualquer dirigente, ele vai estar assinando um termo de incompetência. Pô, tu acabou de gastar 10 milhões de euros no Luiz Araújo, sendo que o cara que está sendo titular é o Matheus Gonçalves, que estava aqui a todo instante. Então, às vezes, o clube some com esse garoto da base para dar mais visibilidade para esse jogador que custou caro. Por isso que o Vasco está sendo tão criticado, né? Gastou, os caras tudo no banco. Exatamente. E às vezes quem dá conta do recado é um garoto que estava ali o tempo todo querendo uma oportunidade. Entendeu? Então tem esse tipo de coisa. Então os empresários, eles tomam conta. Tem situações que aconteceu no próprio Vasco da Gama, acho que você vai lembrar que foi com o Juninho Pernambucano. Abraço aí pro Juninho. Eu estagiei pro Juninho, sabia? Lá na Rádio Globo. Juninho. Cara, pô, olha. Isso é um sonho, cara. Pô. Conhecer o Juninho. Quem teve aqui que falou que era. É um gentleman. Conhecia com o Juninho. Foi o Gabedão? Não, foi o Gabedão? Não vou lembrar agora. Não vou lembrar. Era um programa de opostos, né? Era o Felipe Cardoso, que era o host ali do programa lá na Rádio Globo, era o Futebol de Verdade. Aí tinha Juninho e Zico. O Juninho Gentleman, né? O Zico também, né? O Zico completamente diferente daquilo que eu imaginava que fosse. O Zico, quando ele desliga a câmera, de 10 palavras, 8 são palavrão.
Ele é povão total, total. Eu conheci o Zico no banheiro, acredita? No banheiro. Lá ele. Lá ele. Mas foi no banheiro, fiquei nervoso pra caramba, porque assim que eu cheguei lá na Rádio Globo, era na Rua do Rússio, né? Aham. E aí, cheguei, foi meu primeiro dia, cheguei nervoso, eu esqueci minha mochila lá embaixo, lá na portaria. E o Zico, ele subiu com a minha mochila, né? Aí entrou no banheiro, eu tô lá fazendo o que tem que fazer lá no... No celular. Lá, né? Aham. Aí ele entrou pra fazer também, aí ele, Celular. pô, aquela mochila que tá lá embaixo é tua. Quando eu olhei, era o Zico. Começou a jogar. Quando eu tô nervoso, eu já dou umas gaguejadas. Imagina com o Zico do lado. Falei, cara, é minha mesmo. Dava É nem pra minha. apertar a mão. Pô, como é que faz? Tu fica sem reação, né? Mas depois eu fui me acostumando com a presença dele. Enfim, já tive com ele outras vezes. Tem o zap dele, a gente conversa de vez em quando. Gente, ele é totalmente... Não, o Zico... Eu vou levantar. Eu quero ter o WhatsApp do Zico. Quando eu participei de um podcast, foi do Bom de Bola, eles perguntaram, quem é o cara mais top que tem aqui no teu telefone? Eu falei, é o Zico. É o Zico. E ele responde, cara. Isso é maneiro, É isso que eu não admito. Eu não admito. Eu nunca mais entrevisto o Matheus Gonçalves. Aliás, o Matheus França. Porque o Matheus França, que é do Flamengo, foi pra Inglaterra. Porque eu acho inadmissível um garoto que tá galgando alguma coisa na carreira, ele passar por um jornalista e se desfazer dele e não querer falar. Enquanto o Zico manda um oi pra ele, ele fala, oi, boa noite. Pode fazer um vídeo pra mim? Posso. Sabe? Alô, Zico. Cara, o Zico te responde. Isso é muito maneiro. O Zico te responde, né? O Matheus Gonçalves, que tá querendo ser alguém ainda, ele finge que não te viu, não quero falar, não falo mais. Não falo mais. Puxa o short Eu lá em acho que cima, hoje- o cara dá eu falo aquela mais. parada, bota o fone de ouvido. Hoje em dia o futebol também é muito mídia, né? É mídia. Muita mídia. É uma marra do caramba, tem muita marra. Muita marra. Desculpa, Herminha, é que eu fico ouvindo ele falando, tem algumas coisas que vêm na minha mente. Falando dos empresários. Até na CBF, né? Antes desse presidente, teve uma convocação que postaram que, empresário fulano. Aí tu vinha praticamente a seleção inteira era só de um empresário. Bertolucci. Bertolucci. Ele manda. O Bertolucci, eu não tô falando que ele. Não, a gente só né? tá dando só um exemplo. Mas 70% dos grandes jogadores que estão em algum clube hoje é do Bertolucci. Se você for olhar na base, aí também tem muito jogador do Bertolucci. Ele tem um cartel muito, muito grande, né? Duas coisas que para mim... Aqui vocês são patrocinados por causa de aposta, não, né? Não. Então eu posso falar, né? Pode. Beleza, então. Porque senão eu já ia pular a pauta. Eu acho para mim que tem algumas coisas que não deveriam ser entrelaçadas com o esporte e com o futebol. Política, né? E casa de aposta. Eu acho que não deveria ser entrelaçado. Política tem muito. Muito. E hoje casa de aposta também tomando Casa conta de aposta tá demais. demais, Brasileirão betando agora, né? É justamente isso. Acho que todos os times Todos, de futebol. É justamente acho que é Brasileirão betando, aí o Carioca é não sei o quê. É, Carioca tá Superbet. até no Mundial tem Tem betando também. É. Todos. Fluminense Superbet, Botafogo Exatamente. Vbet. É. Exatamente. Sabe por que eu falo isso, cara? Porque a gente tá vendo a situação do Paquetá na Premier League. A gente Tá parado ainda? tá parado ainda. Ele quer voltar até pro Flamengo, né? A gente tá vendo a situação do Bruno Henrique, que ainda tá... Será que ele vai ser excluído só lá fora? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que ser banido, não. Pô, a situação dele é bem complexa, né? As apostas foram ali na ilha de Paquetá, todo mundo Tudo certinho. fechando. Tudo fechando. E aí eu tô falando de um Bruno Henrique que joga num dos maiores clubes do Brasil e do mundo, que é o Flamengo. Eu tô falando de um Paquetá, jogador de seleção brasileira, que joga na Premier League. O que não acontece numa Série D, numa Portuguesa contra o Nova Iguaçu, irmão? O que não acontece num jogo de uma Série D do Itabuna contra a Penapolense? Onde o cara ganha 3 mil reais por mês. Não ganha Aham. Entendeu? Então, a partir do momento que começou a entrelaçar a casa de aposta com o futebol e com o esporte ao todo, cara, se for cavucar, vai achar muita coisa errada. Eu ainda acho que se for cavucar mesmo, ainda acho que é um árbitro de futebol. Ih, certeza. Por quê? Porque todo mundo fala que ninguém... Fugiu a palavra. Como é que é? Vê o que o árbitro faz. Fiscaliza, né? Sim. Hoje em dia, numa Série A fica mais difícil, né? Porque tem câmera em tudo que é jeito. Agora, nesses jogos aí, eu acompanho muito a Portuguesa aqui, sabe? Cara, a Portuguesa foi prejudicadíssima tem 2 ou 3 anos seguidos.
Eu vi o último jogo foi contra o Maringá, aí teve um outro jogo fora que foi um absurdo. todo jogo de mata-mata para subir ali, a Portuguesa sendo prejudicada, sabe? Não tô falando que teve alguma coisa, mas é bem complexo, cara, é bem complexo. Se acontece numa Premier League, por que não vai acontecer por numa Série D, cara? Tomara que não aconteça com o Maricá. O Volta Redonda tá bem entre aspas, né? Mas tá fora da zona de rebaixamento ali também. Falta um time carioca numa Série B, né, cara? Se estabilizar ali pra subir um outro, né, também. O Voltaço tá na D também, né? Não, o Voltaço tá na B. B de Voltaço tá na bola. B de bola. Maneiro, não sabia não. B de bola. E tá bem? Então, tá fora da zona ali. Tá na zona entre Tá 13º e 14º ali, Maneiro. Maneiro. E como é que você enxerga as SAFs? Você acha que ajuda, atrapalha? Como é que você entende isso? Eu posso falar mal da SAF do Botafogo ou tu vai ficar chateada Não, você comigo? pode falar o que você quiser, tá liberado. Cara, eu vou ser bem sincero pra você. Eu cubro muito Bahia. Já fui na Bahia algumas vezes. Bora, Bahia! Abraço. Eu fui o primeiro a dar a ida do Bahia, a ida do Everton Ribeiro pro Bahia. Pode procurar em qualquer rede social. Eu participei lá do Globo Esporte da Bahia, enfim. E ninguém acreditava. Todo mundo me xingava, né? Pô, mentiroso. Everton Ribeiro indo pro Bahia, né? Até que se concretizou, né? Aí a partir desse momento, os torcedores do Bahia, que também é um grande público, meu abraço para o torcedor aí do Bahia, tem 4 camisas lá do Bahia que mandaram para mim. Eles começaram a olhar um pouco mais o meu trabalho também. Hoje, sem dúvida nenhuma, a SAF mais próspera para mim é a do Grupo City juntamente com o Bahia. Para mim é uma SAF... muitas pessoas se perguntam, mas por que escolheu o Bahia, né? Que poderia ter... Cara, porque eu morei no Nordeste 6 anos, né? Lá no Nordeste eu cobri Sport, eu cobri Santa Cruz. Por incrível que pareça, eu não cobri Vitória e Bahia, mas cobri Sport, cobri Santa Cruz, cobri ABC de Natal e América, porque eu morava no Rio Grande do Norte, eu morava em Natal, né? Aí depois eu cobri CSA e CRB. Então eu dei uma rodada nas rádios ali do... E são torcedores apaixonados. Irmão, você não tem noção o que é a torcida do Santa Cruz. Você E o não Santa tem Cruz tá noção na D. Na D, né? Você não tem noção o que é a torcida do Santa Cruz. Você não tem noção o que é a torcida Mustang do CSA, sabe? Fica muito escondido ali, né? Existe um certo preconceito ainda com o futebol do Nordeste, né? Mas o que o Grupo City viu no Bahia? Cara, viu a grandiosidade. Hoje, se eu pegar esse copo aqui e botar o emblema aqui do Bahia, vende. É uma torcida... A torcida nordestina é extremamente apaixonada. E o grande diferencial das SAFs para essa SAF aí do Grupo City, porque o Grupo City está fortalecendo o time profissional, a estrutura, tem um CT espetacular, que é o Evaristo de Macedo. A base hoje do Bahia tá jogando demais, tem grandes promessas. Juan Pablo, Del, várias promessas ali. Jogo muito. Eu fui assistir o Vasco e Bahia que teve na Portuguesa. Eu fui também. Eu fui. Foi 3-2, né? Foi 3-2, não foi? Eu não lembro desse jogo. Foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis. Exatamente. Eu fui nesse jogo. Eu fiz esse jogo pela Gol. E futebol feminino, cara. Eles estão investindo no futebol feminino. No Nordeste hoje, o principal time é o Bahia. Se eu não me engano, foi para semifinal do Nacional, o time do Bahia. O feminino. City, então, você está falando, não investe só no futebol. Não, é na estrutura. No clube. Ele quer elevar a instituição, não é só no futebol. E aí eu faço um paralelo com o Textor. É uma SAF, mas é uma SAF completamente diferente. Aí já é a parte do futebol masculino. Exatamente. E também é tudo muito centralizado. Se você chega e fala uma coisa que ele não quer, ele vai te mandar embora. Não tem uma estrutura por trás que pensa ele que manda. E quando você tá... eu vou utilizar uma palavra aqui, mas, enfim, é só para exemplificar. Quando você está em uma ditadura, num regime ditatorial, você tem que se submeter aos mandos e desmandos do que o cara quer. Segundo o Renato Paiva, ele queria escalar o time, por isso que ele foi demitido. O Textor não deu ainda a versão dele, né? Vai dar a versão dele dos fatos ainda. Mas ele queria que ele escalasse um time um pouco mais ofensivo. Ele não fez isso aí contra o Palmeiras, acabou sendo demitido. Segundo o Renato Paiva falou pro Sport TV. Errado não estava, né? E é muito arriscado, cara. Sem sacanagem. O Vasco é grandioso. A torcida do Vasco o que segurou o Vasco e segura o Vasco é a torcida. É espetacular a torcida do Vasco. Acho que compatível com a do Flamengo aqui no Rio é o Vasco da Gama. O Vasco é apaixonante. E aí, olha a responsabilidade que é você pegar uma instituição dessa grandeza e dar na mão de uma empresa que você não sabe
da onde veio, o que vai fazer, o que, sabe, se vai, o que vai Qual fazer com o pensamento, clube, né? qual o pensamento, se ele quer efetivamente engrandecer o Vasco, engrandecer o próprio bolso, sabe? Aí eu volto pro Botafogo. Uma coisa que me irritava muito no John Textor. Apareceu o Jefinho. Porra, apareceu o Jefinho. Aí daqui a pouco o Jefinho, pô, Lyon. Aí apareceu o zagueiro, o Adrielson. Aí daqui a pouco o Adrielson foi pro Lyon. Aí apareceu o Perry, o goleiro, Lyon. Aí eu falei, pô, calma aí. Ele tá... Sabe, o Botafogo ele virou Ele que usa. É. sabe? O Botafogo ele virou um clube satélite pro Lyon, né? Agora parece que pelo fato dele ele abriu mão lá, né? Da gestão lá do Lyon e vai olhar totalmente pro Botafogo. A gente vai ver se vai mudar alguma coisa. Então me preocupa muito ter um cara pensando e tomando todas as decisões. Isso me preocupa muito, né? E instituições como o do Botafogo e o Vasco da Gama na mão de um cara doido, ele faz loucuras, né, cara? Faz loucuras. É complicado. Na Gol TV, você já se arrependeu de ter dado opinião de algum tema? Na Gol TV não, mas Ou na... no Instagram também, ó. No Instagram também não. Assim, eu tenho opiniões muito fortes. Eu tô numa treta agora com o Diogo Dantas, né? Diogo Dantas, que é um... Você gosta de treta? Eu gosto de treta, cara. Eu me envolvo em muitas polêmicas. Isso é por opiniões. Acho que assim, não é o caso de gostar de treta. Você gosta de debater, né? Aquele caso. Mas eu e o Diogo Dantas já tivemos alguns problemas recorrentes, né? Inclusive na Copa Sérgio, eu tirei ele da competição com uma entrada, enfim, mas não foi de maldade. Era do teu time? Não, ele era da Tupi. Tive alguns problemas com o Vene Casagrande. Então, a gente não se fala até hoje. Eu tentei uma aproximação para trocar uma ideia com ele e tal. Também por divergências, né? Eu trago muitas opiniões. Agora, a torcida do Flamengo tá me criticando muito no Twitter porque eu tô falando que o Flamengo foi eliminado por conta de uma visão do Felipe Luiz deturpada, que não pode se jogar com o Bayern de Munique da mesma forma que você joga contra o Esperance. Era um jogo para ele pensar um futebol de uma outra maneira. Você não pode jogar de peito aberto, de igual para igual, contra o Bayern de Munique. E ele vem ali numa coletiva falar que eles foram melhores, nós jogamos o nosso jogo. A gente não tá ali para jogar o nosso jogo ou mostrar o nosso jogo pro mundo. O Flamengo tá ali para vencer os jogos. O Botafogo jogou fechado e venceu o PSG. Hoje o Fluminense, ele sofreu quando tinha que sofrer, saiu quando tinha que sair. Dentro do mesmo jogo, dos 90 minutos, o Fluminense hoje ele jogou vários jogos ao mesmo tempo. Ele jogou fechado, ele jogou aberto, ele saiu no contra-ataque, ele pegou mais a posse de bola, ele fez ali a catimba que tem que ser feita. Ele fez tudo para poder vencer o jogo. O foco é vencer o jogo. Então, quando eu falei ali com ela em relação ao que eu vi nesse jogo do Bayern de Munique e o jogo do Fluminense contra o Manchester City, que me pareceu que o foco não foi vencer o jogo, foi mostrar para o mundo a sua filosofia de trabalho. Quando o Diniz vai jogar contra o Manchester City, fazendo aquele tipo de jogo, tu sabe que vai dar problema. E aí eu esperava que ele fosse lá numa coletiva e falasse assim, cara, pensei errado, errei, não era para ter feito isso, é o Manchester City. Não, ele falou assim, o mundo viu a nossa maneira de jogar e essa é a nossa maneira e o mundo viu isso. Não, cara, deixa eu ganhar um jogo, pô. Hoje o Fluminense tá nas quartas de finais. Deu show? Não, pô. Jogou de forma inteligente, atacou quando tinha que atacar, defendeu quando tinha que defender, entendeu? Fala que o Renato é o rei do mata-mata. Exatamente. Vai ficando mais complexo, né? Porque agora deve pegar o City, né? Hoje é 10 horas. E aí você vai aí você vai enfrentar o City da mesma forma que você enfrentou o Porto, ou que você enfrentou o próprio Inter de Milão. É outro jogo, é outra história, é outro estudo, é outra maneira de jogar, sabe? Essa é a grande questão. Eu vi até, não lembro onde eu vi agora, mas alguém comentando sobre o Renato Gaúcho e a filha dele, que a filha dele acho que chamou ele pra jantar, alguma coisa assim. Aí ele, filha, eu não posso que seu pai tá trabalhando. Ela, mas pô, hoje não tem jogo. Ele, não tem jogo pros jogadores, mas seu pai tá trabalhando. Então, tipo assim, ele estudou muito. Ele estuda muito, né, no caso, os times, pra saber, contra esse aqui eu vou escalar o Fluminense dessa maneira. Contra o outro adversário, não, eu já vou dar outras peças. Então, assim, ele é muito inteligente nessa questão. Eu costumo falar que treinador de futebol, ele é pago e muito bem pago para resolver problemas. Hoje eu e você, a gente consegue escalar um time de futebol. Se eu pegar o Flamengo aqui, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, ou Danilo, ou Léo, eu consigo escalar.
Mas no jogo, o treinador ele tem que ser inteligente o suficiente para fazer uma leitura e ou mudar a característica, ou mudar um jogo, ou com uma peça, ou com uma movimentação. Não adianta você ter uma metodologia pré-jogo, ó, a gente vai jogar assim. E todo jogo você querer jogar da mesma maneira, contra adversários que são completamente diferentes. Cada jogo é uma história diferente. Somente no campeonato, né? Exatamente. Campeonato tinha curto, né? Exatamente. Se você vai pegar um time europeu, tu tem que jogar de uma forma. Se fosse um Flamengo e Boca Juniors, seria outro jogo mais físico, mais pegado, um jogo mais... Cada jogo é uma história diferente. Então não adianta pôr você... o Flamengo joga desse jeito, e desse jeito vai enfrentar o Madureira, o São Cristóvão, o Bangu, e vai enfrentar o PSG ou o Bayern de Munique. Não vai dar certo. Foi igual a seleção do 7-1, que dá a chance para a alegria das pernas. Exatamente, foi o Bernard, que era do Atlético Mineiro na época, né? Verdade. Eu acho que além de entender o time, a galera tem que entender também as condições que eles estão acostumados a jogar, né? Por exemplo, o time do Inter de Milão, acho que não estava acostumado a jogar no calor que estava lá hoje. Ao Fluminense talvez já, porque, né, Rio de Janeiro, 40 graus. Uhum. Então eu acho que tem que entender muito também as condições em que o outro time está inserido. Eu vi uma entrevista do jogador da Inter, que é brasileiro, acho que é o Luiz Henrique, que jogou no Botafogo. Não foi? Ele falou o seguinte lá pra Cazé TV, ele falou... eles não esperavam que o Fluminense fosse jogar dessa forma. É tipo assim, eles meio que menosprezaram. Eles não esperavam que o Fluminense fosse jogar desse jeito. Eu acho que o europeu Nós fomos... sempre menospreza, né? Eles menosprezam. Teve até um jornal da Itália que ficou... porque o Fábio zoando assim, no caso, é um goleiro de Deus. Eu não lembro o que usou. Tipo assim, usando da fé do Fábio. Porque o Ganso veio de um problema de coração. O Thiago Silva é um coroa já. Então, assim, eles menosprezaram muito e a soberba precede a queda, né? A gente menospreza aqui, cara. Tem alguns jornalistas que são muito revoltados aí comigo por conta disso. A gente menospreza aqui. Tem jornalista que fica esperando, vamos supor, o Flamengo ganhou do Chelsea. O cara tá quieto. O Fluminense ganhou da Inter. Uma queda, né? Tá quieto. O Botafogo caiu pro PSG. Aí, tá vendo? Eu não tô falando, a diferença é enorme. Existe uma diferença do futebol sul-americano pro europeu. Por quê? Assim como tem do brasileiro pro argentino. Porque a condição financeira é completamente diferente. Né? Existe... Cara, o Chelsea investiu 900 milhões de euros. O Flamengo investiu 300. É uma diferença exorbitante. Existe. Tem que mudar quem contrata lá, né? Exatamente. Mas só que... Tem dinheiro, mas não consegue fazer um time. Mas só que eu acho um grande erro quando fala que o Botafogo, se fosse jogar a Premier League, ia brigar para não cair. Cara, o Botafogo não é menor que o Southampton, que o West Ham, que o Fulham. Não é. Só existem 5 times no mundo que é complexo de se enfrentar porque são os maiores investimentos do mundo. Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid, PSG. Barcelona e PSG. A gente pode até colocar o Liverpool ali, sabe? Fora desses, tem jogo contra todo mundo, seja Palmeiras, seja Botafogo. E tá provado isso na Copa do Mundo de clubes. Infelizmente, o Flamengo foi líder e acabou pegando um caminho complicadíssimo. Bayern de Munique se passa PSG e se passa Real Madrid. Se for segundo colocado, ia ficar no outro lado. Exatamente. Teoricamente mais fácil. Exatamente. Então não tem essa diferença exorbitante de 2 mundos. Não tem jogo entre o Botafogo e o West Ham. Tem jogo. Não tem jogo contra o PSG. E se mostrou que teve, né? Se saber jogar, tem também, né? Então existem 5 times no mundo que são diferentes. Só isso. Agora o restante não. O restante tem tudo jogo. Temos chat? Mandem perguntas. Temos sim, sou meio difícil de ler. Vários. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Agora assim. O seu Roberto mandou mensagem aí. Ó. Eu vi, que a pizza tá chegando. Botaram assim. Fala um pouco da Gol TV, Jonas. Cara, a Gol TV, eu lá atrás, né? Assim que eu saí lá da Rádio Globo, eu criei uma web rádio. Teve uma febre lá de web rádio. Aí foi eu, Emanuel Santana, Emerson Santos, que hoje é narrador da Flá TV lá, o Emerson, Emanuel Santana, José Roberto Giulianelli. Éramos 6, né? A gente criou uma web rádio, frequência máxima, a web rádio. Ela, cara, estourou aquela web rádio. Uma das primeiras que teve, junto com a Fute Rio, na época, né? E aí teve alguns problemas, acabou que a web rádio acabou e criamos a Alternativa Esporte. Eu sempre quis ter uma rádio, eu sou apaixonado por rádio, eu fiz escola de rádio, né? Meu professor foi o Edson Mauro, que é narrador da rádio. Edson Mauro, foi o professor. Comunicando! Bingo!
E aí... Não é da época da Hermine, não. Não, né? Inclusive, tá nativo até Mas hoje, eu tá só lá. conheço pelo YouTube, não é da minha época também. tá bom. Ele tá lá até hoje, tá bem ativão, ele é lagoano. E aí depois eu saí, aí fui enveredar, né? Passei pela Rádio RPC e tudo mais e tal. E de um tempo pra cá, eu fechei com o Léo Andrade, falei, cara, vamos criar um canal, né, que fale de futebol no geral. Eu não quero só ficar falando dos times carioca, eu quero falar de futebol. Que a gente não faça o programa com camisa de clube, nada disso, né? E aí que a gente teve a ideia de criar a Gol TV. Né? A Gol TV ela surgiu e foi rapidamente, cara. A gente tem 7 para 8 meses de criação. A gente está com 37 mil, eu acho. 37 mil. Eu tava olhando hoje, a gente está com 8 milhões de impressões e visualizações. Tá bem legal. A monetização tá muito boa também. Tá muito boa. E o foco total não é nem Flamengo. Quando eu posto um vídeo do Flamengo, dá uma boa visualização, né? Mas quando eu posto um vídeo do Vasco nem fala. Não, mas o Vasco, para quem faz conteúdo, dá um engajamento muito forte. Tô pensando nisso, hein? Mas quando eu falo de clubes do Nordeste, cara, porque eu descobri que o público do Nordeste ele é tão carente de resenha, de informação, e que eles gostam de ver a galera daqui dando opinião sobre o futebol deles lá. Respeitando, sabe? Eles se sentem muito oprimidos em relação à mídia esportiva, né? Agora que o Bahia tá aparecendo um pouco mais, o próprio Fortaleza. Então hoje, por exemplo, hoje eu postei um vídeo 9h30 da manhã falando sobre Bahia, Vitória e Fortaleza, né? Eu acho que tá com 10 mil, 11 mil visualizações. Hoje de manhã? Hoje de manhã. Eu falei uma do Gerson, né? À tarde, não chegou nem a 1000, sabe? Então o futebol do Nordeste ele abraçou muito essa ideia lá da Gol TV. A gente fez transmissões, fez Libertadores, agora do Bahia, fez Libertadores do Fortaleza. A gente vai aos jogos. Deixa a torcida apaixonada mesmo. O mais legal é que no jogo que teve aqui no Rio de Janeiro, foi Flamengo e Bahia agora, né? Eu fui pra coletiva de imprensa, né? Pra participar. Vocês cobrem os jogos deles aqui no Rio? Aqui no Rio. E a gente foi convidado pelo Grupo City. Agora, em outubro, cara. A gente foi alguns influenciadores, alguns canais foram convidados pelo Grupo City para poder ir para Salvador, para conhecer toda a estrutura, Arena Fonte Nova, CT Varejo de Macedo. Eu acho que aqui do Rio foi eu e Raíza Simplício, que é uma grande amiga que cobre o Flamengo também, a jornalista Raíza Simplício. Se eu não me engano, se eu não me engano, a Raíza vai também. Agora ela está nos Estados Unidos, né? Já deve estar voltando, que ela cobre o Flamengo. E aí a gente começou a enveredar pro futebol do Nordeste. Enfim, já participei de alguns programas lá do Nordeste, de alguns canais lá. E a galera tem gostado muito. Quando tem jogo do Bahia e do Vitória aqui, quando eu vou, a galera para e reconhece, pede pra tirar foto. Mandaram camisas pra mim. Camisas do Bahia, do Fortaleza e do Vitória, eu tenho lá em casa. Eu tenho 87 camisas de clube. É mesmo? Eu queria ter um espaço assim, porque é só espalhar a camisa de clube. Eu só não tenho de time carioca. Acho que deve ser o sonho dos meus filhos, né? Ter essa quantidade de camisa. Eu tenho 87 camisas. Falando de camisa de time. Aí eu tenho uma do Cruzeiro, eu tenho uma do Manchester United e do Botafogo. Acabou. Porque agora só falta passar. Vamos providenciar uma camisa do Vasco, Pode dar. Do Tchê! Do Tchê! Mas a Gol TV tá bem legal, cara. Tá muito legal, tá bem interessante. Lá sou eu, o Léo Andrade, que é um jogador de futebol. Ele jogou no Fortaleza, no Juventude, jogou fora do país, jogou no Friburguense aqui. Ele fez um gol no Bruno, aí no Maracanã, um golaço. Numa derrota de 4-1 do Friburguense contra o Flamengo. Tá o professor Marcelo Buarque, que é treinador de futebol. Ele era auxiliar da Portuguesa até há pouco tempo aqui. Ele treinou a seleção sub-17, sub-20. Seria um excelente convidado por cada história. Se quiser fazer a ponte... Ele era auxiliar ele era auxiliar do Luxemburgo quando o Ronaldinho veio pro Flamengo, cara. Interessante, hein? Alô, interessante. Ele era auxiliar também do Romário. Pô, Romário é meu ídolo, né? Romário é meu ídolo. Inclusive, teve o jogo agora do Adriano. Eu entrevistei o Ronaldo. Se tu for no meu Instagram, eu trouxe um monte de... Se tu fala que tu tem o WhatsApp do Ronaldo... Não. Só do Zico. Não, Só do Zico. Tem de outros jogadores, mas o Zico é o top, né? Agora eu fiquei curioso. Pode falar? Acho que eu tenho... Treinadores, eu tenho do Jorge Jesus, tenho do Ceni, tenho do Jesus, do Diniz eu não tenho. Treinadores, tem Jorge Jesus, Ceni... Mas quem?
Eu tinha o do Luxemburgo, mas ele mudou. De jogador, eu tenho o do Luiz Henrique, não sei se ele mudou agora que ele foi lá pra... Do Tietchan, não. Tu gosta do Tietchan? Muitos anos muito fã do Ele tá no Tietchan. Vasco agora. Tá no Vasco. É mesmo? Mas pode achar, é mesmo, cara. Primeira vez que eu ouço alguém. É mesmo, mas por quê? Sei, cara, é uma admiração que eu tive pra ele desde... Pô, quando ele vamos entrou fazer no essa ponte aí, pô. Ai, Pô, diferente, né? Pô, geralmente é o cara que faz o gol, né? Não é o cara que marca aqui. Eu sou muito fã do Que Tietchan. legal. O Diniz também é. É, Lembra da treta do Diniz no São Paulo? eu lembro disso. Que xingou ele, não sei o que. lembro disso. Deu problema. Então tem o Luiz Henrique, mas quem? Eu tenho o do Matheus Gonçalves, tenho o do Everton Ribeiro, lá do Bahia eu tenho o do Jean Lucas, tenho o do... Mas quem que eu tenho? Ah, tem alguns. Gente, Magalhães. Tem. Caramba, Ele vai pegando com um e com o outro. É, Ele vai pegando com... Tem de alguns empresários também, de futebol. De jornalista tem praticamente todos, né? Tem praticamente todos. Não tem meu telefone aí, cara. Vamos falar que só pra tu falar que vamos ter um grupo de conversar. Só pra tu falar assim, pô, tem telefone do pessoal da resenha, né? Tem do Boto, do José Boto, que é o mais novo aqui que eu tenho, eu acho. Deixa eu ver aqui a última do Boto. Deixa eu ver se eu pego aqui. O Boto é muito receptivo. Aqui mesmo. Aqui, eu mandei a matéria pra ele, eu mandei um feliz aniversário pra ele. Ele responde. Quer ser meu amigo, João? Legal, José né? Boto, é. A gente é muito maneiro. Muito legal. E pior que o jornalista, ele pra ser bom, ele tem que ter uma coisa que eu não sou, cara. Ter cara de pau. Eu não sou cara de pau. Eu tenho um sério problema, tipo assim, se eu vou entrevistar alguém, eu tive um caso com o Cafu. O Cafu era da base do Flamengo e depois ele veio jogar na Portuguesa. Cafu não é um novo Cafu, não. Não, era o Cafu que era da base aí do Flamengo e veio pra Portuguesa, o Cafu. Aí eu fui entrevistar, ele tava no Sub-20, pô, Sub-20, Cafu, Paquetá, Vinícius, Clebinho. Aí eu fui entrevistar lá na Gávea, foi um Flamengo e Madureira. Eu fui entrevistar e ele falou assim, não quero falar. Que ele fez o gol, né? Tava 1-0 pro Flamengo, pô, não quero falar. Eu levo pro coração, cara. Eu não admito um garoto do Sub-20. Eu dei uma entrevista que foi na Bahia, em Feira de Santana, eu jogava no Madureira, eu fiquei encantado. Eu não admito um cara do Sub-20, do Sub-17 falar que não quer falar com a imprensa, sabe? A não ser que ele seja educado, pô, pelo menos. Pô, cara, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô bem, não queria falar. Então, pô, show de bola. Agora, não quero Eu falar. falei com o Zucarelli, o do Lucas, né? Do Vasco Sub-20. Pô, me atendeu super bem, eu fiquei amarradaço. Entendeu? É uma oportunidade pro cara aparecer, falar, sabe, mostrar. Aí eu fui fazer um jogo pela Gol aqui da Portuguesa, e aí eu fui entrevistar o Cafu, né? Aí a primeira coisa que eu falei pra ele foi isso. Eu falei, pô, cara, eu prometi que eu nunca mais ia te entrevistar. Mas eu vou te entrevistar. Mas por quê? Porque quando tava lá no Sub-20 e tal. Em off, é lógico, né? Sim. Ele, não, porque ele é muita correria e tal. Mas eu acabei entrevistando, mas eu levo pro coração. E eu não gosto de ser Agora tá maltratado, tudo bem, não. agora tá tudo bem, né? Não, tá tudo bem. Eu não gosto de ser maltratado, não. Não gosto, não. Eu também levaria. Mas é ruim, né? É ruim, pô. É ruim. Tu até entende se é o Gabigol, né? Mas entende entre aspas. Tu fica meio aborrecido, mas é o Gabigol, né? Agora tu vai falar com o menino do Sub-17, pô, do Sub-20, o cara... Começando agora. Pô, pelo amor de Deus, né? Pô, tem uma vez que eu não esqueço, teve... É porque eu era bem menor, assim, meu pai me colocou pra entrar no jogo Botafogo e Flamengo, Flamengo-Botafogo no Maracanã. E aí a gente tava, as crianças foram enfileiradinhas, né, no túnel, bonitinho. E aí, todos os jogadores do Flamengo chegando, cumprimentando as crianças, tanto do Flamengo quanto do Botafogo. Chegou o Guerreiro, né? Ele não falou com ninguém. Eu fiquei revoltada. Eu falei, por que ele não fala com a gente? Por que ele tem que falar com uma criança? Ele só chega e passa. E isso me revoltou, assim, até hoje. Eu falei, caraca, cara, tem tanto jogador que deve ser assim, a gente nem imagina, né? Pô, Gabigol, meu Deus, é um nojo. É um nojo? nojo? Um nojo. É um nojo. Tem carinho, não dá. Cara, o Gabigol, eu fiz uma entrevista com ele, né, lá na Zona Mista, a gente já sabia quando ele queria falar. Quando ele não queria falar, ele passava por trás do tapume que fica as Logos, né? as publis, né? Ele passava assim por trás. Quando ele passava pela frente, fazendo graça, é que ele queria falar. E aí um dia ele passou... Todo mundo gratificado, né? Aí nesse jogo ele ficou no banco e não entrou. O treinador era o Vitor Pereira. Ele não entrou. Eu, Gabi. Aí ele parou. Aí eu fiz a pergunta, né? Pô, hoje você ficou no banco, né? Foi uma opção do treinador? Pô, o que houve que você nem entrou na partida? Aí ele soltou. Ele, não, eu conversei com o Vitor, falei com ele que eu quero jogar na mesma posição que o Pedro, e ele resolveu escalar o Pedro, eu vou respeitar, tal. Aquela entrevista até deu uma
Então eu já percebia quando ele queria falar. Ele queria falar isso. Uhum. Ele tava queria, esperando ele alguém tava perguntar. esperando alguém perguntar. Sabe? Então tem esse feeling também, né? Um cara que é muito difícil. Dois caras que é muito difícil também de entrevistar. Um é o Diniz, ele é bem difícil. E o Abel. O Abel. De Palmeiras, né? O técnico do eu fiz uma coletiva com ele uma vez, foi bem tenso. Foi bem tenso. Porque ele é bem. Pô, chegou aí, ó. Pausa para esta cena. A pizza chegou. Alô, Belucci. Cara, obrigada. quando eu cheguei aqui, eles já tinham falado da Belucci. Tá no chat. Quando eu cheguei aqui, vocês tinham falado da Belucci. Falei, eu já conheço a Belucci. É. Já E conheço. aí, dou essa honra pra você Pode? mostrar pra gente. Que isso? Caramba! Calabresa. Vamos colocar as outras em cima pra gente. Vocês querem essa? de Vamos ver por onde a calabresa gente vai começar. É, vamos abrir as outras. Diário. Que delícia também. Cheirinho. Vamos ver a outra. A última, bota aí. Vem. A última. Essa é o quê? Marguerita? Marguerita. Parecendo Marguerita. Vamos dar. Eu posso escolher o que Vai, você faça que o a gente favor. vai Pô, primeiro. umas primeiras damas, pelo amor de Deus, pô. Ela é botafoguense. Vamos fazer essa. De calabresa. Calabresa. Vamos na de calabresa. Vamos primeiro na de calabresa. Abre esse agora. Obrigado, Belucci aí. Tava precisando. Nossa parceiraça. Napolitana. Valeu, seu Roberto. O seu Roberto é Flamengo, né? Não. Ele já Seu botou Roberto aqui, ele é botou aqui, ó, Flamengo? a camisa do Vasco, a camisa do Marcelo é show. Isso, Roberto, ó. Tem Ó, bom ó, gosto. ó, ó. Falou que tem bom gosto. Decepcionou esse Roberto. Temos mais chat? Temos É sim. melhor hora, mas... A quem você atribui a derrota do Flamengo? Postura aos erros individuais, né? Aos erros individuais. E a postura do time que foi implementada pelo treinador. Eu acho que o Flamengo não deveria entrar de peito aberto contra o Bayern de Munique. Essa é a minha visão. Né? O Marco Antônio falou assim: monta aí a seleção dos melhores que você já viu. Pô, tá sendo servido por uma botafoguense, né? Todo dia não. É todo dia não. Cara, eu posso falar de boca cheia? Então tá show. Resenha com pizza Belucci. Mas o quê? Ó, então vamos lá. O goleiro que eu... São os que eu vi jogar, né? Porque senão eu ia botar Pelé, Zico, eu não vi jogar. Não, mas inclusive tem que entrar na tá aí, né? Não. É. Eu não vi jogar. Ó, o goleiro é polêmico. Ih, já sei quem é. Tenho medo de ouvir. Eu acabei de falar. Bruno. Ele mesmo. Agarrava demais, cara. Foi um desperdício. Partes esportivas, garrafa de marmita. Um desperdício total, cara. Ele saía bem do gol. A reposição de bola dele era espetacular. Era um baita goleiro, pegador de pênalti. Inacreditável. Foi o goleiro que eu mais... Foi uma grande decepção. Mas pegava demais o Bruno. Pegava muito, agarrava muito. E o filho dele tá no Botafogo, né? Isso. Tá no Botafogo. Não é o filho dele. Viu que o Botafogo postou? Não Foi o vi. Botafogo foi a Cássia, eu não lembro. É o filho da Elisa Samud. Você viu isso? Bruninho, filho da Elisa Samud. É, porque ele... Essa... Eu acho que ele não assumiu, né? Ele não registrou, o não sei. Botafogo quis dar um ênfase nela, né? Assim, acho que eu achei bem maneiro isso. Foi em quê? Foi na Casé? O quê? Não lembro. Mas Na lateral direita, eu colocaria o Cafu, né? Que vi jogar, acho que o Cafu não pensa em outro lateral. PH? Não, Tá muito longe de PH ainda. Eu poderia pensar até no... Sabe um cara que eu me inspirava pra jogar na lateral? No Fábio Baiano. O do Flamengo. Era chato, hein? Fábio Baiano. Tava Eu na me inspirava briga, nele, Estava de confusão. eu me inspirava no Fábio Baiano. Na lateral, o Cafu. Na zaga, eu vou te dar uma moral. Mauro. Mauro Galvão. Mauro Galvão. Difícil, hein? Aldair. Mauro Galvão e Aldair.
Na lateral esquerda, Roberto Carlos. Nada da tua Não, época. eu tô Né? aqui só. A época dela é quem? É Luiz Henrique, Savarino, que não jogou nada, Savarino também, né? Sumiu do jogo. É. Soares. Aí de volante, eu gosto muito do Leandro Ávila, fiz um jogo com ele, Leandro Ávila, de volantão ali. Jogou muito no Vasco, jogou muito bom. Jogou, cara. muito no Vasco. E ele não era midiático, ele não aparecia, ele jogava, né? Aí ela, sim, nem sabe que é o Leandro Ávila. Estou falando Não, mas jogou demais, mas jogou demais. Um outro volante que eu vi jogar, rapaz, difícil, hein? Fala um volante bom aí. Volante é difícil. Volante. Pode ser do Vasco? Pode ser volante, pode puxar o Juninho pra trás. O Juninho foi. O Juninho jogou demais. Juninho, que eu vi jogar. Time ofensivo. Eu ia botar o Dunga, mas o Dunga é mais destruidor. Eu gosto do jogador. Juninho, ele jogou muito bem. Pela esquerda, ali, aberto pela esquerda. Tá faltando 10, né? Sabe, Eu ia fazer o 2. Eu ia fazer no tá, 4-2-3-1. Mas eu posso botar o 10. Vou botar o Pet, que eu vi jogar. O Pet. Alex, também depois jogou muito bem. Né? O Zico tá no patamar. Zico, né? Vou botar o Pet. Na direita, na esquerda, Bruno Henrique. Aí puxou pro lado do beijo. Na esquerda, Bruno Henrique. Tu bota o Bruno Henrique, eu boto o Lloyd. O Lloyd, né? Léo Pelé. Pelo amor de Deus. Na direita. Deixa ele lá, vai que ele volta. Oxi. É só atrai, Se atrai. Não, eu vou botar o Bruno Henrique, não. Eu vou botar o Vinícius. Pô, o Vinícius tá jogando. Mas tem que ser brasileiro? Não. Então eu vou botar o Messi, pô. Então Messi, Cristiano Ronaldo vai ter que entrar nesse time aí. Guilherme, monta a seleção dos melhores que você viu. Não, vou deixar. Vou botar no Brasil, Brasil? Senão fica muito, né? Fica muito aberto. Cara, uma coisa é certa, é Romário e mais 10. Romário e mais. O Romário, pra mim. Eu ia pro jogo do Vasco e vi o Romário jogar, pô. Você não chegou a ver o Ronaldo Fenômeno aqui, né? Não consegui ver. Eu vi ele num jogo festivo, né? Eu vi um jogo festivo, mas jogar não. Mas jogou demais também. Mas eu coloco o Romário à frente do Ronaldo. Eu coloco. Eu acho que se o Romário ele ficasse um pouco mais na Europa, cara, era muito diferenciado. Era muito diferenciado. Cara, ele com 41 anos jogando pelo Vasco. Ele brincou, velho. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele ficava o jogo inteiro sumido, mas ele não saía. Aí no final do jogo, pum, gol do Romário. Gol do Romário. Ele jogou demais, o Romário. Jogou demais. Então é isso. Eu colocaria o Romário. Faltou ponta direita. Faltou ponta direita? Quem que seria um bom ponta direita pra colocar aí nesse time, sem ser clubista? Everton Ribeiro. Ele tá no Bahia, pô. Bahia! A família inteira dele é muito amada pelos flamenguistas. Ele tá E no eu tenho o Bahia. WhatsApp dele. Educadíssimo, gente finíssima. Ele, a Marília, a esposa dele, gente finíssima. Eu amo acompanhar eles nas redes sociais. Eu amo. A minha esposa acompanhava ela, acompanha. Gente finíssima. Aí meu filho fica assim, tu é amiga dela? Ela fica conversando, né, com o celular. Pai, minha mãe acha que é amiga da esposa da Gente finíssima, a família dele. Gente finíssima. Então fechou a minha seleção. E meu técnico, Jorge Jesus. Não. Calma aí, eu vou refazer. O JJ ele teve um grande trabalho no Flamengo, né? Mas que eu vi jogar, então, para responder, foi o Zagallo. Porque eu vi o Zagallo. Eu acompanhei o Zagallo. Observação, a Calabresa foi embora, hein? Mas todo Sobe a plaquinha. substituição. Fazer uma quentinha pra mim. O que você acha, por exemplo, do Botafogo bem, mas os outros times da SAF do Textor estão muito mal? Se uma SAF não deveria estar... Se é uma SAF, todos não deveriam estar no mesmo nível? Eu acho que é complexo, porque se for pensar dessa forma,
o Bahia era para estar igual o Manchester City, né? Então, o investimento é diferente, é tudo diferente. É tudo diferente. Eu fiquei meio aborrecido com o Textor no começo porque ele estava dando muita ênfase no Lyon, né? Tava dando muita ênfase. Ele tirava os jogadores importantes aqui e mandava pro Lyon o tempo todo. Agora parece que o foco vai ser o Botafogo, mas eu acho que isso de mesmo nível não vai acontecer. Porque eles vão dar mais investimento onde dá mais retorno, né? Essa é a realidade. Então o Grupo City é o maior investimento da história do Bahia, mas não chega nem perto do que ele investiu no Manchester City, né? Então acho que essa comparação ela não cabe muito, não. O Marco Antônio falou assim, né, agora que a gente estava falando sobre essas questões do técnico, né, de alteração. Ele botou, isso realmente é verdade sobre os técnicos na minha visão. O único que faz isso é o Abel Ferreira. Às vezes ele muda o tipo de jogar sem fazer substituição, sinal de muito treinamento. Ele muda o posicionamento, ele muda totalmente a característica do time, é verdade. Seleção, ganha a Copa com esse elenco? Não. Quem viu, viu. Quem não viu, Ainda bem que eu vi. eu vi também. Tu Duas. viu? Vi, eu sou de 88. Eu vi 94 horas pequena, mas eu fiquei com aquele negócio do tetra. Então, assim, eu lembro mais assim. E em 2002 eu acordava de madrugada pra ver, que era lá no Japão. A de 94 eu lembro também um pouco vagamente. Eu lembro da minha família, minha avó, minha mãe, todo mundo ajoelhado em frente da televisão nas cobranças de pênalti. Ali com bandeirinha. Antigamente tinha bandeirinha. O pessoal. Agora vai meio que se perdendo, né? Culpa também da própria CBF, né? Que acabou transformando a seleção numa grande empresa, né? Pra vender, pra convocar, pra mandar pra fora. Esse amor do futebol do brasileiro com a seleção acabou há muito tempo, né? Estão tentando resgatar agora aí com o Ancelotti, né? Enfim, vamos ver se vai dar certo. O que você acha da Kings League? Eu não gosto. Eu tô velho, né, pra essas paradas. É um negócio de influenciador, onde o foco é aparecer, não é jogar bola, não é o esporte em si. Mas eles são malandros, né? Eles estão vendendo um produto pra galera mais jovem que curte os influenciadores, né? Aí tu pega o Toguro pra cobrar pênalti, aí tu pega uma presidente pra cobrar. O que não pode é o Neymar nativa querer jogar Kings League, né? Mas assim, eu não acompanho. Eu não curto. Eu vim conhecer o Cazé, olha só, cara. Eu vim conhecer o Cazé depois que eu fui jogar. Quando eu conheci o Cazé pessoalmente, porque eu não sabia da grandiosidade dele, assim, do tamanho dele. Mas eles são muito rápidos, né? Isso foi até uma pauta no meu grupo de amigos recentemente. A velocidade que o Cazé cresceu é absurda. Foi tudo muito rápido. O nosso jogo de estreia foi contra o Cazé. O Cazé era o técnico, né? E, assim, a gente estreou, se eu não me engano, contra a Transamérica e depois foi contra a Cazé. Contra a Transamérica, pô, o campo tava cheio, mas não tinha tanta gente. No jogo contra a Cazé, teve que ter polícia para fechar o portão e deu problema. E deu ao vivo na Cazé TV esse jogo também. E aí eu falei, caraca, quem é esse Cazé? Aí depois fiquei sabendo quem era o Cazé e tal. Aí fui conhecer o Pig, os outros meninos lá, né? O Chico. E aí eu comecei a acompanhar um pouco mais. Mas assim, eu sei quem é o Cazé porque ele tá transmitindo os jogos ao vivo, né? Mas eu não acompanhava ele na Twitch, como o React, não acompanhava. Agora, dizem as más línguas, eu não tenho informação, isso não é uma informação, né? De que a Cazé TV, ela é uma vertente da Globo, né? Já ouvi isso. Porque o Cazé, ele é minoritário, ele é só a imagem da Cazé TV. Agora, o grande investimento é feito pela Globo. E mais uma vez, a Globo, vendo que a TV aberta tá caindo, né? Que o stream tá crescendo, ele já tá enveredando para esse lado. Aí explica, né? Bárbara Coelho, dentre... O Pedrosa, o próprio Pedrosa também tá Dentre outros. lá agora. Indo para lá, né? Ninguém vai largar a Globo para ir para a Cazé TV se a Cazé TV não for uma vertente, né? Não sei. O seu Roberto botou aqui sobre naquela hora que estava falando sobre futebol europeu e sul-americano. Precisamos parar de comparar futebol sul-americano com o europeu e passar a focar
que o nosso futebol é capaz de vencer qualquer equipe. Mas, De fato. mas comparar o quê? Na qualidade? Uhum. Não tem comparação. Acho que não tem comparação. Mas tem jogo. Eu acho que não tem jogo contra esses 5 que eu citei. Bayern de Munique, Manchester City, PSG, Real Madrid, Barcelona, podendo colocar o Liverpool ali. Agora, se for Botafogo e West Ham, eu acho que tem jogo. Eu acho que tem jogo. Eu vi até o Pedrosa falando hoje sobre essa questão, que as pessoas achavam assim, nossa, europeu e sul-americano é uma distância absurda de futebol, e a gente provou que não é tanto assim. Existe a distância? Existe, mas não é tão grande quanto as pessoas achavam que era. E aí eles estavam comentando também sobre, por exemplo, eu não lembro qual foi o jogador e nem qual foi o valor que foi vendido, né, comprado. E o valor que eles pagaram por esse jogador era o valor que um time brasileiro tem para comprar, para montar todo o seu elenco. Tipo assim, é uma diferença de investimento de infraestrutura absurda. Mas que a gente provou que nós não somos tão inferiores assim, que a gente pode, se a gente quiser, jogar bonitinho. É claro que, né, tem esses times que são de primeira prateleira, né, que eles falam. Mas com os times de segunda prateleira, a gente bate de frente, sim. Eu tenho uma tese, e eu postei até no Twitter antes de começar a Copa do Mundo. Que justamente falando sobre isso aí, dessa diferença. E eu falei, ó, essa Copa do Mundo vem para mostrar que não existe esses dois mundos. Existem de diferença dentre os times galácticos com os nossos times, mas que não é uma diferença também de outro mundo, que sempre vai ter jogo. Contra jogos mais difíceis, contra o PSG e Bayern de Munique, e jogos mais jogáveis, contra a Inter de Milão, Porto, Benfica, né? E o grande problema, e eu fiz até nessa explanação, eu falei isso, sabe qual é o grande problema do futebol brasileiro? Por que a gente está perdendo a nossa essência? É porque a gente quer ser uma cópia mal feita do futebol europeu, pô. Quem fala muito isso é o Vanderlei Luxemburgo. A gente aqui, pô, você é meu, né? Pô, como é que fala? Como é da mesma época? É meu... Pô, esqueci a palavra, quando é da mesma época. Mas, enfim, nós somos da mesma época, da mesma geração, eu acho que sim, né? Pô, a gente viu a seleção brasileira enfrentar Inglaterra, França e passar por cima. Por quê? Por mais que eles tivessem uma defesa muito qualificada, forte fisicamente, a gente tinha algo que é chamado imprevisibilidade. Eles não conseguiam marcar o futebol sul-americano porque era muito imprevisível, com drible, com uma jogada, furavam barreiras. E aí começou, muito pela mídia brasileira, de que a Europa é o suprassumo do futebol. E o que a gente começou a fazer aqui? Querer copiar tudo que eles fazem lá. Se eu for te copiar, o máximo que eu vou ser, o máximo é parecido. Eu nunca vou ser melhor que você, porque eu estou te copiando. Né? Então o futebol brasileiro, ele tentou copiar a Europa em sua plenitude e esqueceu da sua própria essência. Enquanto que na Europa, sabe o que eles fizeram? Eles cresceram como futebol e eles viam, pô, aqui a gente tem qualidade técnica, a gente tem como a gente melhorar a nossa parte física, mas a gente não tem o que eles têm lá, que é a imprevisibilidade, é o drible, sabe? Para furar barreiras. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a vir e pegar Vinícius Júnior, Messi, Ronaldinho, Romário. Então eles cresceram como futebol na parte técnica, tática e física, e eles trouxeram de outras regiões, até mesmo da matriz africana, para incrementar o futebol deles e tornar ainda mais forte. Os grandes jogadores hoje, ou eles são sul-americanos, ou se não vieram da África com pais africanos. Os franceses aí, por exemplo, sempre tem um pé na África e tal, porque o europeu, na forma crua, ele é muito inteligente, ele é profissional, a parte física é muito elaborada, mas ele não tem aquele remeleixo, vamos dizer assim, que tem aqui no sul-americano. E a gente aqui, o que a gente fez? Ao invés de a gente manter a nossa essência e trazer o que eles tinham de melhor lá, a gente quis copiar na plenitude. A gente virou o quê? Uma cópia mal feita, pô. A gente virou uma cópia mal feita. O que o Flamengo fez contra o Bayern de Munique? Muita gente se vangloriou porque o técnico do Bayern de Munique falou assim: o Flamengo é um time sul-americano que mais se parece com um time europeu. Isso pra mim não foi elogio, não, cara. Isso pra mim foi um alerta. Porque a gente não tinha que parecer um time europeu, a gente tinha que ser brasileiro, a gente jogar o nosso futebol, porque se a gente joga o nosso futebol brasileiro, eles não conseguem pegar, pô.
O que a gente pode fazer é olhar lá para a Europa e falar assim, pô, o que eles têm de bom lá é trazer para cá e juntar com o que a gente tem de bom. Não ser Faz uma... um filme. Exatamente, não ser uma cópia mal feita. E isso que a gente é hoje, uma cópia mal feita do futebol europeu. Se aparece um garoto hoje na base dando drible e tal, os caras já deixam de lado e quer aquele cara mais robusto. Ei, não dribla não. É, exatamente. Acabou. Exatamente. Pô, tu tá pensando que, pô, tu é o quê? Aí trava Tu é lá. Vinícius Júnior? É. Aí, a gente já vai pro bate-bola, né? Vamos? Vou só... O Marco Antônio mandou mensagem pra você. Coloca o Márcio Araújo no meio. Qual é? Não, Marco Antônio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Treinado pelo Cristóvão Borges. Pelo amor de Vamos pro Deus. nosso bate-bola? Vamos lá. Nós temos uma brincadeira. A Uhum. gente é um ping-pong. A gente pergunta e você tem que ter uma resposta rápida. Então, vamos fazer fácil? Você faz? Pode ser? Vamos lá. Vamos começar. VAR, herói ou vilão? Vilão. Estádio que você ama. Arena das Dunas. Um jogador que você queria defender ou processar juridicamente. Defender ou processar? É. Gabigol. Processar? Quer falar? Gabigol. Processar. Ou não depender. Não defender. Ele é indefensável. Pior contratação da história. Conta brasileiro. Pior contratação da história brasileira? Márcio Araújo. Boa, Marco. Valeu. Nosso amigo do chat deu essa mão. Multa rescisória mais absurda que você já... Matheus França. 100 milhões. Oxi. Futebol europeu ou sul-americano? Sul-americano. E pra finalizar, um time que sempre dá trabalho nos bastidores. Dos bastidores, Fluminense. Quer explicar o porquê? E tem um históricozinho aí já meio estranho aí, o Fluminense, né? De pular de uma divisão para outra, né? O presidente é advogado, né? Alô, Enfim. Eurico. Tem o Orico também, né? Tem o Orico também. Mas foi o Orico que trouxe o Fluminense. Exatamente. E não agradeceram. É, né? Não, ele se foi e não agradeceram. Mas o Fluminense nos bastidores é bem forte. É bem forte. Terminamos? Terminamos. Vamos agradecer nossos patrocinadores. Com certeza. Dicas da do governador. @ Dicas do Governador. Obrigado por tudo aí. Obrigado pela parceria. Pro. A nossa Pro. Sacola de futebol. Né? Marcas de material esportivo, né? É. Tá Tem sempre com a material gente também. brabo. Top. @pro.raca.t11. E Pelute. A nossa querida Belute. Alô, Belute. Domingo estarei na Belute. Dia 6 de julho. O Marcelo é tão apaixonado pela Pelute que até aniversário ele tá fazendo lá, gente. Aniversário dos meus filhos na Belute. Você que tem filho, leve na Belute. Arrasou, gente. Chama a galera e vai Publi na é com o Belute. Marcelo. Publi na Belute, é com o Marcelo. Aonde que é a Belute? Belute é Rocambaúba. Aí, Em Cambaúba. O pessoal do Santos Dumont, da rampa, botou. Domingo, o pessoal da rampa do Santos Dumont vai invadir a Belute. Domingo é dia de resenha e jogo na Belute. Na Pelute. Então, é isso, galera. Muito obrigada ao nosso convidado. Obrigado, Foi agradeço, incrível. valeu. Obrigado pela presença. Prazer receber você. Obrigado à galera de casa. Segunda que vem Até segunda-feira que vem. estaremos de volta. Vai estar, né? Vou Ó, estar. feliz. É, deu uma respirada, Olha, né? Deu uma feliz. Aí respirada. eu quero a pior pessoa para entrevistar, Yasmin. Deu uma respirada. Ela passa lá por trás. Ó, antes de terminar, só o Clóvis Vieira botou assim: Jonas, já bebeu água? Eu tenho um sério problema em beber água, cara. Eu também. Bate aqui. Aqui, ó. Eu tô bebendo aqui uma... Ok, vai. Eu tô bebendo um refrigerante aqui, Clóvis. Abraço. Não, mas eu aviso ao Clóvis que ele pediu água. Só que eu falei assim, cara, tenha pizza, Belute. Aí eu fui É servir. com Ele falou, então vai um refrigerante. O Mas ele ia Clóvis beber água. é um amigo, ele é ex-árbitro da Federação Carioca. Ele, Ah. ele fala que quando vai virar árbitro, os caras eles perguntam qual é o teu time? Todo mundo bota São Cristóvão, São América. Madureira, América. Abraço, Clóvis. É. Galera, um super beijo. Até segunda que vem.